Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Pecado, irmãos. Existe uma grande mentira que a gente às vezes ouve como verdade. E às vezes a gente pensa que é verdade. Às vezes a gente até já aprendeu assim. Existe algo que... E às vezes a gente pode pensar, de repente até uma meia-verdade. Mas não existe meia-verdade, né? Uma contradição. Ou é verdade, ou não é. Ou é falso, ou é verdadeiro. Não existe 50 tons entre a verdade e a mentira, né? Não existe camuflagem. Ou é verdade ou não é. Então, não é verdade. É uma falsa verdade, é uma mentira. Muita gente diz que para Deus, que Deus não faz diferença entre pecados. Muita gente diz que não tem diferença. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Muito, né? E às vezes a gente pensa que está até na Bíblia. Está lá em... Não, está lá em algum lugar, né? Está na Bíblia porque eu aprendi, está lá. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus é uma coisa só. Só que isso não é verdade, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que não é bem assim. Lá em João capítulo 19, por exemplo, nós vemos Jesus conversando com os fariseus e com os gregos, com os judeus ali no momento, né? Capítulo 19 de João. E ele chega a dizer, irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali estavam cruzando a última linha, elas estavam extravasando os limites da degradação, porque Jesus falou que eles estavam chegando a cometer o pecado, e Jesus fala, toma cuidado, vocês estão cruzando essa linha, dessa linha não dá para voltar. Quando você cruza essa linha, você não volta mais, porque Jesus falou que eles estavam por cometer o pecado imperdoável. Lembra disso? Pecado que não tem perdão. Eles estavam chamando Jesus de demônio e as obras de Deus de obras do demônio. Então Jesus falou, olha, toma cuidado. Você está cruzando uma linha muito perigosa. Porque esse pecado, para Deus, é muito grande. É muito grande. É um pecado imperdoável. Então quando você está trilhando essa jornada de degradação e pecando e cruzando todas as linhas, e você vai cruzando uma e depois a outra, a última delas é essa linha que não dá para voltar mais. Essa linha que algumas pessoas estavam por trilhar. Ali Jesus avisou, cuidado, vocês estão brincando com o pecado, vocês estão brincando com o pecado que é imperdoável. Em outro momento, Jesus chegou a comparar Corazim e Betsaida, cidades ali da Galileia, cidades onde ele passou a maior parte do tempo e do seu ministério. Ele cresceu por ali, ele trabalhava por ali, e naquele momento, né, Jesus olha para aquela cidade que havia rejeitado, tanto Corazim quanto Betsaida, rejeitaram Jesus. Jesus olha para aquelas cidades e fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque no dia do juízo haverá menos rigor para para Sodoma. Olha só, irmãos, Jesus falando que vai haver menos rigor para Sodoma do que para Betsaida e Corazim. Por quê? Porque o pecado de Betsaida e Corazim era mais grave do que o pecado de Sodoma. E olha que Sodoma é Sodoma. Jesus compara, né? Jesus vai para o extremo, porque antes ele fala Tiro e Sidom, mas depois ele vai dizer que haverá menos rigor para Sodoma do que para Corazim e Betsaida. O apóstolo Paulo também chega a dizer que existe pecado para o corpo, lá em Romanos, né? O apóstolo João também fala de pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Então a gente precisa andar com cuidado aí. E a gente precisa entender que com pecado a gente não pode brincar. A gente não brinca com pecado. Pecado é coisa séria, pecado é coisa muito séria.
É verdade que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo se dizia o maior dos pecadores. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que o pecado que age em nós, o pecado que atua em nós, o pecado que mora em nós, precisa ser combatido. E muitas vezes a gente precisa conhecer melhor isso, né? Muitas vezes as pessoas e os crentes ficam estudando sobre o diabo, porque dizem, o diabo é nosso inimigo. Então vamos estudar demonologia, né? Vamos estudar as estratégias do diabo, vamos estudar a forma como o diabo usa para nos atacar, para nos atingir. A gente precisa conhecer o plano do inimigo e por assim vai. Mas o nosso maior inimigo, irmãos, é o pecado que habita em nós, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7. É o pecado que habita em nós. Porque quando a gente peca, irmãos, a gente peca, como nós lemos, né, no texto de Tiago, o que nos faz pecar não é o diabo. O que nos faz pecar são as nossas inclinações, são as nossas cobiças, são os nossos desejos. É algo que está dentro de nós. Algo que a gente precisa combater, né? Em Romanos, capítulo 6, eu vou pedir para você abrir lá um pouquinho. A gente vai ler só um versículo lá. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 12, o apóstolo Paulo aí dizendo... E é interessante você depois ler todo esse texto, todo esse capítulo pelo menos, em seguida o capítulo 7 também, é onde Paulo está falando, olha, a gente não pode relaxar em relação ao pecado, porque nós somos salvos pela graça e está tudo bem, e Deus não faz diferença de pecados, então está tudo bem. E está tudo bem, a gente pode fazer, a gente peca sem incomodar a nossa consciência e tudo bem. O apóstolo Paulo vai combater justamente essa ideia errada. E aí no versículo 12 do capítulo 6, o apóstolo Paulo fala então para a igreja em Roma e para nós. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Mais uma vez, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permitam. Depende de nós, irmãos, depende de nós. Depende de nós. Fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos da injustiça. Depende de nós, depende do nosso esforço, depende da nossa disciplina. É disciplina, irmãos. Se a gente não se posiciona com firmeza, a gente é levado, nós somos atraídos, conforme Tiago falou, pelas nossas paixões, os nossos desejos, e eles vão nos atrair para situações de onde a gente não vai poder voltar depois. Eles vão colocar a gente em situações de tristeza, de dor, de morte, né? Porque o pecado, uma vez consumado, ele gera morte, 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 morte. E a gente precisa então, assim como os pais lá do deserto, como a gente tem aprendido, trabalhar e trabalhar contra o pecado na raiz, né? Que é aqui no centro das nossas vontades e os nossos desejos. É por isso que a gente tem falado dos pecados chamados capitais. São esses pecados chamados capitais porque eles são os pecados raiz. Eles são os pecados dos quais todos os outros florescem. Todos os outros nascem e todos os outros vêm à tona. Por isso nós temos falado desses pecados da alma. Eles são invisíveis, eles são silenciosos. A gente não percebe, a gente olha para todo mundo aqui, a gente pensa que está tudo bem. Mas lá dentro existe um mal corroendo, né? Um mal que está alojado no centro da nossa vida, das nossas decisões, né? Na nossa cabeça, no nosso coração. E esse mal tem trabalhado de dia e de noite para nos colocar em situações de morte e de destruição.
para nos afastar de Deus, né? Para nos afastar do Senhor. E a gente precisa combater isso. Nós precisamos nos posicionar, a gente precisa se levantar contra. A gente não pode viver como se nada tivesse acontecendo. Existe um inimigo, né? Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, existe um grande inimigo dentro de nós. Ele se chama pecado. Esse pecado, ele surge no centro da nossa alma, no centro dos nossos desejos e das nossas vontades. E ele nasce ali. E uma vez nascendo, ele produz morte, ele produz destruição. E por isso que nós estamos falando sobre os pecados capitais. E é por isso que nós estamos já no 3º domingo falando sobre isso. E hoje nós vamos seguir falando, né? Tem um videozinho para a gente assistir. O novo Audi R8. É? É pra você. Achei que você merecia um bônus. Seus números demonstram uma enorme ascensão. Continue assim e esta célula chegará ao status de ícone. Vai lá. Vai ficar muito bem nele. Oi, Mick. Você viu só? Entra aí. Tá chateado? Sei lá. Olha, se quiser conversar a respeito, qualquer coisa, saiba que pode sempre falar com a sua mãe falsa. Me pode falar comigo. É esse teatro. Isso me irrita. Mas que teatro? Eu amei esse carro. Não foi o que eu quis dizer. Então pense assim, o que a gente está fazendo é uma ponte entre ótimos produtos e pessoas que compram. É um serviço. Oi, Larry! Você tá bacana, Steve. Você também, parceiro. Você estragou o dia dele. Etimologicamente, o termo inveja tem origem do verbo latino videre, que indica a ação de ver, e a partícula in, que dá conotação negativa à palavra, significando assim olhar com maus olhos, ou projetar sobre os outros o olhar maldoso. Irmãos, hoje a gente vai tratar da inveja, conhecido como um dos pecados raiz, um dos pecados cabeça, um dos pecados que se alojam na alma, um dos pecados silenciosos, um daqueles cânceres da alma. Tem a ver com
a raiz da doença e ela produz muitas. Ai, meus irmãos, muitos sintomas. Eu sempre esqueço essa palavra. Meu Deus do céu. Muitos sintomas, né? A inveja. A inveja, irmãos, ela age na alma, mas ela contamina os nossos olhos. Ela age aqui, ó, na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga a nós mesmos. Ela contamina os olhos. Jesus falou que os olhos são janela da alma. E uma vez contaminados os olhos, a gente vai ter muita dificuldade de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com as coisas. Uma vez comprometidos os nossos olhos, irmãos. E a inveja, ela age efetivamente na capacidade que a gente tem de enxergar. A inveja, uma vez alojada, ela vai contaminando o nosso olhar progressivamente. A inveja, ela cresce, né? Conforme mais a gente envelhece, ela vai só piorando. Ela é como um câncer mesmo. Ela vai ganhando espaço e ela vai liberando mais e mais sintomas enquanto doença. E a inveja precisa ser interrompida. Ela precisa ser confrontada dentro de nós, irmãos. Porque senão, a gente vai se tornando uma pessoa horrível. E é isso que nós não queremos. É por isso que nós estamos falando disso. Mas será que você é invejoso ou você é invejosa? Sim ou não? Você se acha invejoso ou se acha invejosa? Não precisa responder para mim, não. Aliás, quem se acha invejoso aqui? Alguém se acha invejoso? Eu sou invejoso. Agora, se eu perguntar, você já foi alvo de inveja? Quem já foi alvo de inveja aqui? Já? Quem é invejado? Normalmente a gente se vê alvo de inveja, mas é muito difícil nós nos vermos invejosos. Não é verdade? Mas existe algo muito sério aí, né? A gente precisa partir do princípio que inveja é mal que está na nossa natureza e a gente precisa combater. Todos nós. Esse vídeo, esse filme é um filme que chama Amor por Contrato, né? No Brasil tem esse título. E é uma família que está ali só para ostentar mesmo, só para mostrar. Mas, de certa forma, irmãos, pessoas surpreendentes, né? Pessoas admiráveis. E eles, essa família é assim, os Joneses lá, né? Eles são assim, eles são admiráveis. Eles são mais bonitos. Eles são sempre mais. Aí, um pouco antes do filme, ele tinha esse senhor Jones aí, ele tinha um carro, aquele carro conversível, que o vizinho se esforçou para comprar um igual. O dia que o vizinho comprou aquele carro conversível vermelho, e ele chegou para mostrar o carro novo dele, aí o Jones já estava com um carro muito melhor, né? Então ele para ali do lado, mas aquele olhar, né? Irmãos, não é ciúme, não é cobiça, a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra, mas aquele olhar de dor, aquele olhar de sofrimento pelo sucesso do outro, dor aguda pela felicidade do outro. Isso é inveja. É esse sentimento terrível, irmãos. É esse mal terrível que faz com que a gente fique feliz quando alguém se dá mal. A gente vibra quando aquela pessoa se deu mal. E quando ela se dá bem, a gente fica mal, a gente sofre, a gente não aceita. E a frase do menino, né, fala, poxa, você acabou com o dia dele só porque você é você.
Só porque você tem esse carro novo, porque ele ganhou, né? Mas você acabou com o dia dele. Então, inveja, irmãos, não é cobiça. A gente precisa saber diferenciar isso. Porque cobiça é diferente, não é verdade? Cobiça não é bom também, né? Mas cobiça, essa coisa da ganância, né? De você desejar o que o outro tem. Mas às vezes, né? Essa vontade de ter o que o outro tem, até é positiva, em certos casos, né? Porque você fala, poxa, o vizinho lá comprou, eu vou comprar um também. É bonito, olha, daí ele se esforça para ter, né? Uma mãe que olha para a família do vizinho e fala, poxa, que legal a família, aquela família tão bonita, eu quero ter uma igual, né? Então eu vou fazer como ela faz. Às vezes você olhar aquilo que o outro tem e desejar ter igual, não é o problema. Não está aí o problema da inveja, ela não mora aí. Ela não está aí, irmãos. Também não é ciúmes, porque ciúme também, a Bíblia diz que o próprio Deus tem ciúme. A Bíblia jamais afirma que Deus tem inveja. Não, Deus tem ciúme, porque Ele é proprietário. E quando nós somos proprietários de algo, e alguém se invade, né, o nosso espaço e quer pegar algo que é nosso, a gente sente ciúmes. E Deus tem ciúmes de nós, o próprio Espírito de Deus tem ciúmes de nós, porque nós somos dele. E quando Deus percebe que nós estamos sendo usados por algo que não seja Ele, Ele se entristece, né? E Ele se move em ciúmes. Então, o ciúme é algo que também pode ser doentio, também pode ser destruidor, mas, em princípio, é algo que parte, né, de um princípio que é bom também. Você cuidar de algo que é teu. Não tem problema quanto ao ciúme. Mas, irmãos, não é esse o caso, não é essa a situação envolvida na inveja. Inveja é outra coisa. Inveja é desgosto mesmo, inveja é dor pelo sucesso do outro, pelo bem do outro. É algo muito doentio. Mas você já se viu assim? Eu já me vi. Uma vez, eu lembro que eu estava... coisa boba. A gente estava num restaurante comendo, e estava naqueles dias mais downs, assim, né? Aqueles tempos mais difíceis. E a gente sentado ali na mesa, todo mundo calado, né? Silêncio, estava meio assim, pesado o clima. E a gente comendo, e na mesa lá do lado, o povo ali fazendo uma festa, uma algazarra, e falando alto, e cantando. Daqui a pouco vem parabéns para você, né? E aquela festa danada na mesa do lado. E aquilo começa a te incomodar. Te incomoda, você fala, não quero. Né? Parabéns para você, não. Não vem gritar na mesa, não. Essa alegria toda me faz mal. Me faz mal. Você já se viu assim? Você já percebeu isso em você, meu irmão? Minha irmã, já percebeu algo assim? Sabe, quando a gente nota essa satisfação pelo mal do outro, ou essa dor, esse sofrimento, só porque ele está bem e está feliz. Já sentiu isso? Já? Sim? Pensa nisso, irmãos. Pensem nisso. Ninguém se ressente do sucesso do grande Júlio César. As vitórias de Napoleão não causam dor a ninguém, mas as do cunhado, do vizinho, do colega da empresa, como dói vê-los prosperar e vencer. Isso quem disse foi o professor o Leandro Carnal. Né? Irmãos, é verdade isso. A inveja, ela não acontece com alguém que está longe. Ela sempre se manifesta por perto. Ela precisa de proximidade, ela precisa de contato. Então, a gente olha para grandes homens da história e ninguém passa mal, né? Ele dizendo, poxa, o Júlio César foi um grande homem, e eu admiro, a gente admira, nossa, foi um grande homem.
um grande general, e depois mudou o Império Romano, né? Ele falou do Napoleão, conquistou a Europa, um homem poderoso, a gente admira, né, os feitos, entre aspas e tal. E outros homens e mulheres que estão longe, a gente admira. Você fala, não sou invejoso, porque eu admiro as pessoas bem-sucedidas, eu admiro. Mas o verdadeiro teste da inveja acontece quando o meu cunhado, né, a minha cunhada, o meu irmão, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, quando eles fazem sucesso, quando eles crescem, quando eles ascendem, quando eles estão felizes, né? Aí sim causa dificuldade. A inveja sempre se refere a alguém próximo. Sempre, irmãos. E a Bíblia mostra muitas histórias assim. As grandes histórias de inveja na Bíblia, eu sei que vocês sabem, né? Se a gente começar a pensar, a gente vai lembrar de uma. A primeira, qual? Caim e Abel, 2 irmãos. Inveja entre irmãos. Eles estão próximos. Caim não admite o sucesso de Abel. Não é que ele quer ser como... Porque não é aquela coisa de cobiçar a posição de Abel, irmãos. Isso seria cobiça, né? Não é isso. Ele não tinha ciúmes de Abel. Ele tinha inveja. Ele não queria ser como Abel, porque aí ele ia se esforçar para fazer como Abel e ser bem-sucedido como Abel, mas ele não pensava nisso, porque o sucesso de Abel lhe causava dor, lhe causava um mal, e ele precisava resolver isso. Aí Deus vai falar com ele, cuidado Caim, cuidado, o mal está aí, o pecado ele está às portas, cuidado. E a gente conhece o final da história. A história dos patriarcas de Israel, né? Todos eles. Não tem isso também? Não tem ciúme entre irmãos? O primeiro lá, Isaac e Esaú, a gente vê que teve ali um problema entre as mães, né? Assim, a gente vai chegar lá, irmão Carlos. É o último exemplo. Nós temos também o Isaac e Jacó, lembra? Não, Jacó e Esaú, os 2 irmãos, problema ali. Depois nós vemos também, o caso mais sério é o de José com os irmãos. Todos os outros 11 irmãos tinham inveja de José. Doía o sucesso de José, né? Doía neles. Eles não olhavam para si mesmos, né? Porque eles só viam o amor do pai por José e tudo em torno de José. Eles não existiam. A vida deles estava em torno de José e José lhes causava uma dor profunda. E eles também fizeram por onde para eliminar José. E tem a história do filho pródigo, como o irmão Carlos falou. Também, a gente chama de história do filho pródigo, ou parábola do filho pródigo, mas seria mais a parábola do irmão invejoso, que é o irmão que fica, que é o irmão que depois se sente mal. Por quê? A parte dele estava intocada, ele teria toda a parte dele. A parte dele estava toda lá, não ia mexer em nada dele. Mas, quando ele olhou para o pai, recebendo o outro irmão, quando ele olha para o pai, acolhendo, fazendo festa, aquilo dói nele, ele não aceita, ele não admite. Isso é inveja, irmãos. Aí tem aquele quadro do Rembrandt, que é a figura mais... aquela figura central é o irmão invejoso, é aquele olhar de inveja, aquele olhar de não admitir a felicidade do outro. Não admite. Isso é inveja, irmãos. Isso é inveja. Em primeiro livro de Samuel, pode abrir, 18, aliás, 18, versículos de 5 até o 9. 1 Samuel 18, de 5 a 9. Aqui também a gente vê uma história de inveja, também uma das mais centrais da Bíblia. Uma história que talvez todo mundo já conheça. Nós vamos ler então
esse texto que é do versículo 5 até o versículo 9, capítulo 18, primeiro livro de Samuel. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com este refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, olhava com inveja para Davi. Irmãos, olha aqui, de novo acontecendo. De novo a inveja transformando, e é isso que eu queria chamar a atenção de cada um de nós aqui nessa manhã. Aquele homem admirável, que até outro dia era admirado por todos, aquele homem Saul, foi escolhido como rei porque ele era o mais bonito, ele era o mais valente, ele era o mais corajoso, né? Ele era o mais hábil, ele era o melhor orador, ele era o rei por excelência. E por ele ser essa pessoa a mais admirada de todas as tribos, entre todas as tribos, ele foi escolhido para ser rei. Porque ele era admirável, ele era bom, né? Em muitos sentidos aí. E nós vamos perceber que esse homem tão admirado, ele termina a vida de uma forma horrível. Ele passa por uma metamorfose, né? Uma transformação. E aí a gente percebe que o pecado da inveja esteve presente e foi, em grande parte, responsável pelo mal de Saul e pela queda de Saul. Então a gente precisa começar a perceber, e é isso que eu queria chamar a atenção, nós precisamos entender a progressão da inveja. E o que ela causou, né? Como diz lá em Tiago, a morte que ela produziu, uma vez concebida na vida de Saul. O que Saul via em Davi, né? A gente viu lá no comecinho. No começo a gente vê no versículo 5, que tudo que Saul ordenou para Davi fazer, ele fez bem. Muito bem. Aí ele olha para aquele garoto, para aquele jovem, e fala: poxa, gostei dele. Ele é admirável. Agora eu estou aqui, eu Saul, o rei, olhando para esse garoto, olhando para esse garoto distante, né? Não o conheço. Depois ele pergunta até o nome dele aqui, né? No capítulo 18, ele pergunta até o nome, de onde Davi veio, quem era o pai dele. Ele não sabia, era alguém distante. Ele fala: que admirável esse garoto, esse jovem. Então eu vou dar para ele, eu vou entregar para ele uma responsabilidade. Eu vou colocar uma responsabilidade grande do exército de Israel, né? E quando fala que ele escolheu Davi e deu para Davi um cargo no exército, todo mundo gostou, não é? Os anciãos, né? Os conselheiros do rei gostaram, todo mundo achou bom, porque todo mundo olhava para Davi e o admirava. Ele era admirável. Ele fazia tudo muito bem feito, ele era corajoso, ele era valente, e é o homem certo. Viva Davi, né? É o homem perfeito. E todo mundo gostou. O próprio Saul enxergou isso, irmãos. Percebam, ele viu, ele olhou para Davi, e ele percebeu que Davi era, sim, surpreendente, porque Davi, aquele garoto, matou o gigante que ninguém tinha coragem de chegar perto. E ele falou: ele é diferente, esse menino, ele é admirável, vamos dar para ele um grande cargo no exército. E isso era inquestionável. Davi
Saul não tinha dúvida disso, porque ele viu, ele olhou para Davi e viu, era claro. Mas algo começou a acontecer com a visão de Saul, não é? Não foi? Isso a gente vê aqui no versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão, né? Esse refrão das mulheres que cantavam. Ele disse o seguinte, aborrecido, né? No versículo 8. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Será que isso aqui era verdade, irmãos? Será que era verdade? Davi realmente era uma pessoa mais corajosa do que Saul? A história disse que sim, porque Saul não teve coragem de enfrentar o gigante, Davi foi lá e enfrentou. E Davi, segundo a história também, exatamente, matou muitos mais soldados inimigos do que Saul. Ele conquistou muito mais do que Saul. Então, irmãos, ele era melhor. Davi era melhor do que Saul. Davi era superior a Saul, ele era mais valente, ele era corajoso, ele era hábil, ele tocava, né? Era um tocador, era bonito também. E Davi, então, era essa pessoa admirável. Mas quando... E essa admiração não causava nenhum mal para Saul antes. Mas quando... E perceba, irmãos, quando Saul olha para Davi e compara com ele mesmo. E esse é o problema da inveja. Porque a inveja sempre parte da comparação. Comparação. A gente compara. Não é... Poxa, mas eu matei milhares. Eu sou um cara corajoso também. Mas quando eu me comparo com o outro que matou 10 milhares, e eu não matei 10 milhares, e eu sei que eu nunca vou matar 10 milhares, porque eu não sou como ele, eu não tenho aquilo que ele tem. Então, irmãos, aí entra em ação a inveja. E a inveja vai trabalhar para que eu elimine, né? Não é que eu quero ser como Davi, não é que eu quero melhorar, não é que eu também quero matar 100. Não, ele não pode existir na medida que eu comparo ele a mim. Não pode. Irmãos, a inveja começa na comparação. Ela nasce aí, irmãos. E a gente se assusta como pela forma que a gente vive hoje. E como a gente gosta de se comparar. A gente gosta de se comparar, sempre à medida do outro, né? O que a gente viu lá naquele trechinho do filme. A gente se compara sempre pelo outro, né? A gente olha para o outro, mas em comparação com a gente não consegue enxergar, então, a beleza no outro, a destreza no outro, a habilidade do outro, porque eu sempre comparo o outro comigo, e essa diferença me causa dor, essa diferença me causa um sentimento muito ruim, né? E eu preciso fazer algo a respeito disso, e eu preciso derrubá-lo, e é por isso que quando ele cai, eu fico feliz da vida, eu fico alegre, porque caiu aquele que me dizia que eu era fraco, caiu aquele que me dizia que eu era menor, caiu aquele que me dizia que eu era limitado. A inveja, irmãos, ela trabalha nisso, né? E hoje a gente cresce assim, né? O que a gente fala para as crianças? Você precisa ser o melhor da sala, não é isso? Quem já viu isso? Eu quero que você seja o número 1. Mas como assim? Eu quero ser um bom aluno? Não, você precisa se comparar com os outros. E você precisa ser melhor que os outros. E a gente cresce pensando nisso. Você precisa fazer algo lá no trabalho e você precisa ser o melhor. Mas melhor como? Um bom funcionário íntegro? Não, você precisa se comparar com os outros e você precisa estar acima deles. Você precisa ser mais que eles, você precisa ser melhor que eles. E aí, irmãos, nasce esse mal, essa erva daninha no nosso coração. Da gente começar a se sentir mal pelo sucesso do outro. Quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que estão lá no emprego há muitos anos, e aí a outra é promovida, e a gente não admite, a gente não aceita de forma alguma.
A gente não aceita que o outro, de repente, pode ser sim mais eficiente que a gente, mas a gente não admite, a gente não aceita. Sempre tem algo aí, né? Porque a gente não olha para nós mesmos. E quando a gente olha para o outro, a gente sempre o compara com a gente. E isso faz muito mal para nós, irmãos. Faz muito mal para nós. E a gente está ensinando as nossas crianças a serem assim também. Isso é muito doentio. Nós precisamos interromper esse processo, né, de morte, esse processo de degradação através da inveja, parando de comparar, irmãos. A gente precisa parar com isso. A gente precisa olhar para nós mesmos e enxergar o que a gente é, pelo que nós somos mesmo. Porque todos nós somos diferentes. O que um tem sobrando, o outro tem faltando, mas ele tem outra coisa sobrando que o outro vai ter faltando. Nós somos diferentes. Numa comunidade, se a inveja ela se manifesta nos mais próximos, então o que dizer de uma igreja, irmãos? Será que há inveja na igreja? Não pode haver. A gente precisa trabalhar contra. Não pode haver inveja na família. A gente precisa entender que mesmo 5 filhos, eu sou o 4º filho de 5 filhos, eu era o 4º, nós somos criados juntos, mesma comida, na mesma escola, nas mesmas escolas, tudo igualzinho. Mas cada um é diferente do outro. O que um tem aqui, o outro não tem, mas aí o outro tem aquilo que eu também não tenho. E quando a gente perde isso de vista, irmãos, a gente perde a beleza, né? De admirar, de admirar o outro mesmo. Como eu admiro meu irmão, como eu admiro meu colega de trabalho. Ele é bom mesmo nisso que ele faz. Ele é muito melhor que eu nisso que ele faz. Ele é admirável, admiremos, né, o meu amigo. Eu não preciso me comparar com ele aqui, não vou me comparar, porque eu sei quem eu sou valoroso também, eu sou importante. Saul perdeu isso de vista, irmãos. Saul perdeu de vista que ele era o rei de Israel, perdeu de vista que ele era o homem escolhido para governar a nação. Ele era um homem que recebia o Espírito, então como profeta. Ele era um homem numa posição, uma grande posição. Era um homem admirado, mas ele perdeu isso de vista porque ele começou a olhar para o outro e se comparar com o outro, e a partir disso ele não se via mais como esse rei, ele se via sempre alguém inferior ao outro, e ele precisava nivelar. E é sempre, irmãos, a inveja sempre nivela por baixo, ela vai nivelar por baixo, ela não vai me fazer chegar lá onde o outro está. Eu quero que todo mundo seja aqui como eu, todo mundo esteja dentro das minhas limitações. E foi isso que Saul pensou, foi assim que ele agiu. Jesus contando a parábola dos talentos, sabe? Para um, ele deu. Para outro, ele deu mais. Para outro, para um ele deu 1, 2, 5, 10. Cada talento é responsabilidade, né? Aí ele fala, o que recebeu mais vai ser cobrado com mais. O que recebeu menos vai ser cobrado com menos. Mas todo mundo vai ser cobrado. Deus distribui, né, qualidades. Deus distribui habilidades. E Ele vai cobrar. Então, essas nossas habilidades, outro é mais inteligente que eu, ele vai ser cobrado por essa inteligência. A gente precisa entender isso. Essa habilidade vai ser cobrado. Às vezes a gente quer só o que o outro tem, né? A gente olha para o outro e se sente inferior. No versículo 9, né? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Esse é o fim do ciclo, irmãos. Esse é o fim do ciclo. É o fim desse processo progressivo, né? Daí em diante, quando Davi olhava quando Saul olhava para Davi, ele só olhava a partir dessa lente da inveja. E aí a gente vai ver no decorrer da história que a única coisa que Saul pensava como rei de Israel era que ele precisava matar Davi.
Ele só pensava nisso. Ele ficou obcecado. Ele ficou obcecado em matar Davi. Davi precisa morrer. E ele tentou matar Davi várias vezes. Várias vezes. Muitas vezes. Ele mesmo, jogando lança, né? Mas em seguida ele joga uma lança em Davi. Ele pensa, eu quero... Ele estava lá tocando Davi e eu quero espetar ele na parede. É isso que Saul fala. O rei de Israel, profeta do Senhor, se transformou num monstro. Se transformou nessa caricatura. A inveja fez isso com ele, irmãos. É o pecado que habitou e que foi concebido pelos desejos e gerou a morte. Morte de Saul, a morte dos filhos de Saul, gerou uma tristeza que a gente não pode calcular, né? Dor e morte que a gente não pode calcular. Toda inveja, irmãos, então vem pelo olhar. Ela vem do olhar. Ela vem dessa nossa capacidade de enxergar o outro pelo que o outro é, ou se ele é maior ou se ele é menor a mim, se ele é comparado a mim. Mas, irmãos, existe um antídoto para inveja, assim como existe antídoto para os outros pecados também que nós já falamos, né? No caso da vaidade, nós precisamos então ser humildes, exercitar a humildade. No caso da vaidade e da vanglória, a gente precisa descer, né? É o que Paulo fala para os filipenses. Tenham em vós o mesmo sentimento de Jesus, que sendo Deus desce, se humilha. Então, para você combater a vanglória e a vaidade, você precisa se humilhar. Exercite-se na humilhação, humilhe-se de forma voluntária, humilhe-se, seja menor. Prefira o outro em honra do que a si mesmo. Valorize o outro mais do que valorize a si mesmo. Enxerga o outro maior do que você sempre. Isso é o antídoto para a vanglória. No caso da avareza, sejam generosos, sejam ricos em boas obras. Esse é o antídoto, irmãos, para combater a avareza. E no caso da inveja, o que a gente faz para combater esse sentimento que está sim alojado aqui no nosso coração? E ele trabalha, irmãos, para nos derrubar, para nos destruir. Ele trabalha para produzir em nós morte, afastação, a distância de Deus, né? Afastação, isso não existe. Para vencer a inveja, conforme Jesus falou, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que choram. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos, em Romanos, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, festejar com os que festejam. É esse exercício. Se de repente eu me perceber que aquele meu amigo está sofrendo, está chorando, isso não pode me alegrar de forma alguma, isso não pode me trazer prazer de forma alguma. Eu preciso chorar com ele, eu preciso curvar, né, essa pessoa que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, com os meus interesses, e eu preciso chorar com meu irmão, chorar com ele, irmãos. Eu preciso dobrar a minha pessoa, preciso dobrar, e ele precisa chorar. Se o meu irmão está feliz, eu não posso me sentir mal com a felicidade dele, com a vitória. Ele foi promovido, né? Ele tem um filho novo chegando, a família dele cresceu. Isso não pode me causar dor de forma alguma. Eu preciso me alegrar com ele, preciso sentir a alegria no meu coração, né? Jesus fala daqueles que são misericordiosos, aqueles que sentem no coração aquilo que o outro sente, aqueles que abraçam o sentimento do outro, né? Chorar com os que choram, irmãos, rir com os que riem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E não adianta a gente esperar que isso aconteça de forma natural. Não vai, irmãos. Se Deus quiser, Ele vai produzir isso em mim. Não é assim que funciona. Nós precisamos trabalhar, né, conforme diz a Escritura, nós precisamos cooperar na nossa salvação. Porque a gente tem falado que o pecado, ele torna a gente pessoas ruins, não tem? Pecado é decisão. Não existe pecado involuntário. A gente decide pecar. E a gente opta, né, a seguir os nossos desejos. Isso em primeiro lugar. Mas se nós fazemos o bem, irmãos, se nós investirmos no bem
e nas virtudes. Isso acontece da forma contrária. A gente também é mudado. Nós também somos transformados. É ato de Deus, né? Conforme lá em Efésios. Vai transformando a nossa imagem na imagem de Jesus. O Espírito Santo age através das coisas que a gente faz também. Por isso, quando a gente decide chorar com os que choram e decide se alegrar com os que se alegram, e isso irmãos, é decisão, isso é colocar em prática a virtude. A cada vez que isso acontece, cada vez que eu sou solidário, cada vez que eu estou lá junto, e isso passa a ser cada vez mais natural, e mais natural, da pessoa que Deus está formando em nós, da imagem de Cristo que Deus está formando em nós. Porque assim como o pão é comida para o corpo, a virtude é comida para a nossa alma. Irmãos, a gente precisa se esforçar para isso. Amém? Amém, irmãos? Vamos assumir o compromisso? Vamos assumir o compromisso de sermos aquelas pessoas que só choram com quem está chorando e só se alegram com quem está alegre. Não importa se ele é seu irmão, seu colega de trabalho, ele é promovido, você se alegra com ele. Você se alegra com ele. Ah, mas por que não fui eu? O que ele tem que eu não tenho? Não, irmãos, rejeita isso. Rejeita isso. Se alegra com quem está alegre. Se alguém está triste, jamais permita que o diabo coloque aí no seu coração, né? Que esse pecado coloque algo aí no teu coração, essa felicidade com o mal de alguém. Não, você fala, eu não admito isso em mim, porque aqui eu vou chorar com quem está chorando. Eu choro com ele. Bem-aventurados, felizes aqueles que choram de acordo com Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos assumir então esse compromisso. Nós não podemos ser invejosos, porque essa inveja vai acabar com a gente. Nós precisamos ser virtuosos. Amém? Baixa a tua cabeça.